Sejam bem-vindos a mais um episódio do videocast Falso Plano em parceria com a Bola. Este episódio passaremos por vários temas e começaremos pela assinatura de Demi Vollering pela FDJ, que vem reestruturar o ciclismo feminino. Nós vamos tentar compreender um bocadinho que implicações é que este grande movimento, que era o segredo mais mal guardado do ciclismo, poderá trazer à época de 25. Também relativamente à época de 25 já foi anunciado o percurso da maior prova do ano, a Volta à França, e debateremos um pouco à volta de quem é que poderá sair mais favorecido e dentro do grande duelo como é que poderemos esperar que ele se desenrole nestas 21 etapas que nos esperarão na próxima época. Para fechar, temos um momento de despedida. Falamos um bocadinho de todos os retirados desta época que já não se encontrarão no pelotão em 2025. Como sempre, dar-vos nota para nos seguirem no nosso Twitter e apresentar-vos quem está comigo hoje. Eu sou o Henrique. Talvez estiveste bem, tipo... Eu sou o Henrique Augusto. Hoje comigo tenho o Fábio Babau e Miguel Branco. Isto aqui estava bem disposto e esperemos que assim vá continuar. Começamos então com o Branco e começamos com Vollering. Já sabíamos há muito tempo que ia sair da SD Works. O principal rumor já dava indicações que o caminho era França. O que é que vem aí? Ou seja, isto é um move gigante, talvez a melhor ciclista do mundo, a parte de Kopecky, dependendo das opiniões, movimentar-se assim, saindo da equipa ultradominadora, que vai perder um bocadinho, pelo menos, esse estatuto a solo. Boa noite, Henrique. Boa noite. Bom, aos nossos telespectadores e ouvintes. É de facto uma bomba, não é? No mercado. O timing é estranho, de facto, porque eu acho que foi sensivelmente em abril ou maio que se deu conta que Vollering não continuaria na SD Works e, entretanto, muito tempo passou. Sabia-se que presumivelmente seria a FDJ, mas normalmente nestas coisas a confirmação aparece mais cedo do que aconteceu neste caso. Isso não deixou de ser estranho. Não entendo bem a demora, mas se calhar há um plano qualquer de marketing, coisas nesta coisa que ajuda a compreender isso, coisa que eu não consigo entender muito bem, mas fora isso é de facto uma movimentação muito importante. Sabemos que a Vollering teve alguns problemas com a equipa este ano, também isso poderá ter levado à saída. Por outro lado, alguns desses problemas aconteceram quando já se sabia que ela ia sair. Sim, a partir do momento que a ruptura é anunciada, o funcionamento de equipa à volta de Vollering foi um desastre e custou, no mínimo, uma volta à França. Sim. Acho que não precisamos de arriscar muito para poder afirmar que o facto, como no dia que a Demi teve problemas, a equipa não ter ficado com ela, dado que ela perde no fim a volta à França por 4 segundos, acho eu. Sim. Teria certamente recuperado esses 4 segundos. Para a Vibis fazer o 8º lugar, não é? Sim, ainda por cima. Mas sim, eu acho que vem o Tour, pelo menos. Acho que a Vollering vai voltar a ganhar a volta à França. Já se conheceu o percurso também. É bastante interessante, o final muito duro, os últimos 3 dias bastante exigentes, bem ao jeito da Vollering. Eu acho que, de facto, é preciso perceber que houve, de facto, alguns fatores externos à própria forma da corredora neste Tour. O normal será ela vencer e eu acho que isso vai voltar a acontecer. Tem ao seu lado uma equipa bastante interessante, a meu ver. É interessante também pensarmos o que é que vai ser o calendário da Vollering este ano. Ela tem feito sempre Vuelta e Tour, abdicando do Giro. Eu acredito que isso vai continuar a ser dessa maneira, até porque me parece que a FDJ pode dar o Giro à Iwita Muzic ou à Juliette Labuse para uma delas tentar liderar nessa prova. O Giro, recordemos que o ciclismo feminino é a grande volta com mais tradição e mais história. Mas claro que o Tour de France Femme avec Swift é neste momento a grande prova. Aliás, foi engraçado como chegou ao calendário feminino e a marca Volta à França vale tanto, que mesmo sem qualquer história, desde a primeira edição, tem uma projeção completamente diferente das outras grandes. Sim, adicionando o facto de ser a FDJ uma equipa francesa e, como é óbvio, devem ter ido contratar Vollering com a ambição de que ela possa vencer o Tour, a prova de casa. E acho que, acompanhando aquilo que disseste há pouco, em condições normais, pelo que se viu até hoje, ela só perde-se acontecer alguma coisa de extraordinário. Tempo, acho que é interessante pensar, e falávamos disso em off há pouco, como é que vai ser a resposta de Vollering nas clássicas no próximo ano. Este ano não é que tenha sido mau, mas por comparação com 2023 é fraco.
e nomeadamente nas Ardenas, onde ela vinha de 3 vitórias em 2023, aqui não consegue vencer nenhuma dessas provas, e é onde eu acho que ela é de facto superior à maioria das corredoras e tem características para isso. Acho que, por exemplo, no pavé a coisa não é assim tão líquida, embora ela já tenha vencido também, mas portanto acho que vai ser muito interessante acompanhar esta mudança. E parece-me que é de facto, como dizias no início, um fio de modelo, uma mudança que vai acompanhar outras mudanças no pelotão feminino internacional. Falando aqui um bocadinho das equipas agora, em retrospectiva, em relação a esta novela, achas que também pode ter havido um bocadinho de Vollering, ou seja, a quantidade de lideranças que havia dentro da SD Works, com Kopecky, com Vibas, com Vollering, e achas que ela agora na FDG vai ser líder incontestável e vai se sentir mais confortável nesse registro? Eu acho que ela vai também ser... há muita qualidade na equipa, era só para mencionar. Sim, isso. eu acho que ela vai ser líder incontestável. Eu acho que comparando as duas equipas, a SD Works é uma equipa mais completa, que tem corredoras para outro tipo de terreno, a FDG nem tanto, perde a Cecília Trupp-Ludwig, que é uma corredora muito versátil. Grace Brown também se retirou. A Grace Brown retira-se, não tem propriamente uma grande sprinter, portanto há limitações, mas ao mesmo tempo tem um bloco com Labuse, com Muzic e com Xabi, que também foram recrutar à Canyon, um bloco muito interessante para as montanhas e para a ajuda à Vollering. Isso parece-me excelente. Depois tem dentro da equipa a Loes Adjest e a Amber Crack, que são duas neerlandesas compatriotas que com certeza vão ajudar fazer parte do bloco. Exatamente, e são corredoras muito interessantes também para um trabalho no tipo de terrenos. Sim, é completamente diferente. Nós já vamos falar um bocadinho mais da SD Works à frente, mas a SD Works entrava no tour para ganhar as etapas todas, não é? Ou seja, a SD Works tinha de longe a melhor voltista, de longe a melhor classicoman, de longe a melhor sprinter. Sim. E isso acaba por, mesmo que tu sejas a líder para a geral, e até houve aquele ano em que a Kopecky andou de amarelo até bem tarde, e eu acho que deve ter sido aí que a coisa começou a romper um bocadinho. Sim. Eu tenho uma opinião diferente. Eu acho que lá está, a coisa começa-se a romper logo em 2023, quando existe aquele sprint na Strada Bianchi entre Kopecky e Vollering. E eles acham que está tudo bem, eram apenas elas a tentar liderar. E eu acho que, efetivamente, quando a equipa da SD Works vê que Kopecky consegue fazer um Tour de France ao nível de Vollering, ficou 3 minutos, aquilo que acontece é o ano 2024 veio provar que, para além de Kopecky ter sido campeã do mundo em 2023, no ano 2024 começa a Strada Bianchi logo à frente de Vollering. E ela até começa a ganhar no AE Tour, não é? Ela venceu o AE Tour. Venceu o AE Tour. A provar esta transição para a montanha que ela tem vindo a fazer. Não faz as Ardenas todas e opta por não ir ao Tour. Portanto, nem foi sequer ajudar Vollering para o que quer que seja, ou preferiu os Mundiais. Chega aos Mundiais, vence, sem qualquer tipo de dúvidas. E o que acontece é, quando Vollering sai, os grandes resultados, ou anuncia a saída, os grandes resultados ainda não estavam lá, que neste caso foi, no fundo, o segundo lugar no Tour, e efetivamente depois as prestações tanto nos Jogos Olímpicos como nos Mundiais que não foram assim tão más. E efetivamente o que aconteceu aqui foi que aquilo que Vollering sentiu foi um bocadinho se calhar aquilo que Roglic sentiu quando estava na Visma, que foi o meu espaço aqui está a ficar curto e eu acho que a equipa também está a ir noutro sentido. E eu acho que Vollering necessitava, e como ela é mesmo este tipo de líder, ela sabe que a partir do momento em que a Monique Van Vleuten sai, ela torna-se potencialmente a ciclista mais forte em termos de voltista no ciclismo feminino, e a partir daí, se tu estás numa equipa e a tua equipa não te dá esse espaço, que ela merecia esse estatuto. Sim, claro. Porque efetivamente é muito complicado tu teres a tua camisola amarela a cair numa etapa e não deixares ninguém com ela. Ela não era camisola amarela, acho eu, mas era óbvia candidata. Era a camisola amarela nesse dia? Ela era a camisola pior, amarela. ainda é pior. Foi muito mal. Foi das coisas, foi terrível de ver. Em relação ao facto de ter demorado tanto até chegar aqui à FDG, eu acho que podem ter havido coisas muito, em termos contratuais, burocráticas. Sabemos que ela também assinou com a Nike recentemente, tornando-se, neste caso, a face da Nike no ciclismo, porque os últimos que tivemos foi Lance Armstrong e Cavendish.
ter Vollering agora significa que a Nike também se calhar... E é de longe o maior contrato do ciclismo feminino da história. Isso seria previsível, uma ciclista desta dimensão a mover-se. E só para concluir... E já entramos em valores eu acho interessantes. que aquilo que a SD Works viu foi que, e só pode ter a ver com números e desempenho, é que a Kopecky é capaz de dar mais que a Vollering. Eu acho que eles tiveram que escolher. Ou seja, eu acho que houve um lado pessoal, e aí eu não concordo tanto com a comparação com o Roglic, porque eu acho que com o Roglic não houve... Foi um cruzamento de objetivos, uma incompatibilidade de objetivos, mais do que um conflito pessoal. E eu aqui, a sensação que me dá... É a sensação, obviamente, não é? Estas coisas nós não estamos lá, mas a sensação que me dá é que a partir do momento que houve aquele tour que a Kopecky teve de amarela até a última etapa de montanha, 2023. E que nunca trabalhou para ela, nunca ajudou, e ela, na altura, podia ter... Não é podia ter perdido. Ela acaba por ganhar de forma dominante, como era expectável. Mas eu acho que rompeu, e se calhar já vinha dessa Strada Bianca, e eles tiveram que escolher. E Kopecky é mais... Em 2024, Kopecky foi muito forte. Exato. Ganha Roubaix. Kopecky é fortíssima, não é? Não estamos a falar de... E tudo aquilo que ela se propôs em termos de objetivos, ela cumpriu. E seria difícil, em qualquer modalidade, compatibilizares as duas, provavelmente as duas melhores ciclistas do mundo, na mesma equipa, ainda por cima, sendo que muitos objetivos são os mesmos. Sim. Ou seja, isto seria complicado em qualquer cenário, qualquer modalidade. Aquilo que nós estávamos a falar há bocado antes de começarmos a gravar foi a tal situação. Há provas clássicas muito mais importantes que as técnicas grandes voltas, fora o Giro, o Tour e a Vuelta são coisas recentes. Portanto, se calhar há mais prestígio em ganhar estas provas. Acho que começa a mudar um bocado. Eu acho que sim, até porque o ciclismo é um desporto que assenta quase na sua plenitude nos patrocinadores, na importância dos patrocinadores. E o impacto que o Tour tem mediaticamente versus mesmo uma Volta à Flandres ou uma Liège, que mesmo no ciclismo feminino tem muito mais história do que tem a Volta à França, o impacto mediático que tem é de tal forma superior que acaba por se tornar mais importante até para as próprias. Não, e não é só isso, é uma luta do pelotão feminino internacional ter alcançado um tour com tantos dias, foi uma luta antiga e portanto... E que vem a crescer quase todos os anos, acho que foi 7, 8, este ano é 9? 9. Porque também anunciaram... Sim, começares a ter etapas que são idênticas às do ciclismo... Sim, duríssimas. Digamos que masculino. E as informações vão no sentido que a ideia é continuar a expandir. Só é estranho a equipa da SD Works optar por uma atleta de 29 anos, ok, que na flor da idade e se calhar no seu expoente máximo, e deixar fugir Vollering de 27 anos, que ainda se calhar, na minha opinião, poderia dar mais. Eu acho que também a Nike vem aqui buscá-la por toda esta situação. No fundo, eu acho que se Vollering fosse, digamos que a escolhida e todo este filme não tivesse acontecido, não sei se Vollering seria, digamos que a cara da Nike. Pelo menos no departamento... Sinto que houve ali um timing também, na minha ótica. Às vezes é difícil, e já estamos a entrar um bocadinho também no campo da especulação, mas acontecem muitas coisas que nós não vemos e ainda por cima não há tanta informação sobre o ciclismo feminino como há sobre o masculino nos meandros das coisas, mas eu acho que, acima de tudo, quem ganha com isto tudo, eu acho que do ponto de vista do espectador, é a época de 2025 que tem um potencial para ser muito mais interessante, porque houve uma redistribuição das cartas no ciclismo feminino que eu acho que vai trazer mais equilíbrio. Havia esse domínio da SD Works e que agora não é que não vai continuar provavelmente a ser a equipa mais forte do pelotão, mas vai ter muita competição e, sobretudo, não tendo Vollering, vai ter que ser muito criativa para poder competir com ela nas provas em que ela tiver nas provas em que ela tiver incluída. Eu queria-te ainda, em relação à SD Works, ao regresso de um histórico que sai do carro e volta à bicicleta. Anna van der Breggen é de facto um daqueles comebacks à antiga, porque ela pendurou a bicicleta em 2021. 3 épocas no carro. E agora chega e pronto, e acho que... Pelo discurso foi cheio de ambição. Fica sempre aquela sensação do que é que tu vais fazer, porque eu tenho sempre muito receio deste tipo de opções, porque me parece... Ela deve ter os números, mas a mim parece-me que depois a estrada pode ser diferente e passou muita coisa. Nestes anos o ciclismo feminino evoluiu muito. Transformou-se completamente. E Van der Breggen é uma das melhores de sempre, mas agora vamos ver como é que apanha o comboio a meio, não é? Sabemos que é preciso dizer, 4 giros... só para dar um bocadinho de contexto, ela teve 3 anos de fora, mas ela não é propriamente velha. Ela tem 34, 35. Acho que tem 35, sim. 35. Nós ainda há pouco tempo tivemos Van Vleuten a vencer grandes voltas com 40. Sim, sim. Ou seja, não é por aí. Não é por aí. Não é uma questão de idade, é uma questão de
se ainda tem Sim, claro. as pernas, se ainda tem Isso a vai forma. ser já, ou seja, mesmo regressando, tem 34. Não é 35. Okay. Mesmo regressando, pode não ser o primeiro ano, pode não ser logo ao Sim, nível é um que possa vir, anos. que possa vir a alcançar mais para a frente. E depois, nós falámos aqui deste redistribuído de cartas branco, além das duas principais equipas em que já nos focámos mais, na SD Works e na FDG, que mais é que aconteceu no ciclismo feminino que mereça menção e que nos permite ou que nos faz olhar para 2025 com tanta expectativa? Bom, além do regresso de Van den Breggen, que eu acho que é um regresso excelente e que, em correndo bem, por exemplo, no caso das clássicas, vai ser um espetáculo. Porque ela era dominadora. E ofensiva, portanto, excelente. Temos o regresso de Pauline Ferrand-Prévot à estrada, campeã de mountain bike, etc., campeã olímpica, campeã do mundo, campeã de estrada em 2015. E agora volta pela via da Visma, o que não deixa de ser muito engraçado. Uma corredora carismática, com muito andamento, já fez os mundiais. Este ano a coisa não correu. Já começou a ter. Sim, mas é para perceber como é que está o pelotão. Exatamente. Acho que isso é um dos pontos altos. E no bloco da Visma, além de recrutarem a Ferrand-Prévot, foram buscar Marion Bonnell, a vencedora de Tour de l'Avenir. Schladonova, que dupla medalhada contra relógio e prova de estrada em júniores, a eslovaca, excelente corredora, muito jovem, tal como a Imogen Wolf, que é uma britânica que faz bronze no contrarrelógio de júniores nestes mundiais. Além disso, foram buscar a Martina Fidanza para o bloco do sprint, acho que é uma Visma... Há ainda a entrada nas elites do fenómeno dos mundiais deste ano, da Cat Ferguson. Não só Deus, mas já no fim deste ano já correu em elites e até já com vitórias. Sim, a Movistar é super corridas muito, interessantes. Não é só a Cat Ferguson, é a Paula Hostiz, também medalhada espanhola, talento espanhol muito forte, e foram recrutar a Marlene Reusser, que é assim um move inesperado, uma corredora que teve afastada por questões psicológicas, vamos ver como é que volta, mas é uma corredora com um andamento incrível e que queremos todos que volte ao seu nível. E depois temos, obviamente, de falar da UAE, que começa a apostar forte no ciclismo finalmente, feminino. não é? Até era estranho, estava a ficar Elisa estranho. Longo Borghini, além disso, vão buscar a Brodie Chapman e vão buscar também talento jovem. Vão buscar a Sophie Van Rooyen, que é campeã europeia de sub-23. Foram buscar a Maeva Skiban, também uma corredora muito talentosa da Arkea. Elinor Beckstead da Lidl Trek, portanto, cheio de talento. E no caso da Trek também é engraçado porque sai a Longo Borghini e redistribuem, indo recrutar Niamh Fisher-Black, que é uma corredora super trepadora, uma das melhores, a meu ver, nesse campo específico. A Anna Anderson, que foram buscar à Visma, a Rianne Marques também à Visma e a Emma Norsgaard à Movistar, portanto foi numa época quase todos, ou seja, top 20, top 30 de ciclistas mexeram metade. Exato. Não é? E por isso é que isso vai mudar as dinâmicas quase todas da corrida. Salientar também o regresso da Tata à estrada, já o tínhamos feito, mas logo pela Canyon, acho que é muito interessante e presumo que possa fazer algum trabalho nas clássicas, sobretudo. Sim, e no comboio da Chiara Consoni, que é uma corredora que vai para a Canyon e eu acho que com ambição, é uma sprinter muito talentosa. Talvez nas três melhores, ela, a Charlotte Kool e a Lorena Wius? Bem, não estou a incluir a Balsam, mas a Voz já não é bem sprinter, portanto, mas pronto, top 5 seguramente. Queria só dizer que acho super interessante, por exemplo, a Longo Borghini ter um contrato de 3 anos já com 32 anos e, por exemplo, a Vollering só ter um contrato de 2 anos aos 27. O que dá aqui a sensação que o que a UAE quer fazer é que Longo Borghini não seja apenas para resultados, mas que seja também um pilar disto que possa vir a ser a UAE do futuro. A UAE, à semelhança do que acontece no masculino, certamente não está contente com os desempenhos no feminino. Sobretudo se tu crias um nome à volta da marca, porque eles funcionam quase como uma marca aqui, depois não queres ser dominador no masculino e no feminino fica sempre um bocadinho aquém. Por isso eu não tenho grandes dúvidas que, à semelhança do que aconteceu no setor masculino, onde eles demoraram algum tempo, mas
como havendo muito dinheiro resolvem-se muitos problemas, não é? E o dinheiro lá é infinito. E o dinheiro lá não acaba. Por isso eu acho que mais ano menos ano, Sim. muito provavelmente estarão perto do domínio. Em relação aos contratos, é bom começar a ver até, no geral, que o ciclismo feminino começa a haver contratos mais longos, o que é sinal até das garantias que as equipas têm em relação aos patrocinadores e que há uns anos ainda vias constantemente, era sempre 1, 2 anos, agora já começas a ver coisas com uma visão mais de futuro. Tem tudo para ser bom, 2025, e o Tour de 2025 também tem tudo para ser bom, e é para aí que vamos agora. Foi anunciado na semana passada o percurso detalhado da prova mais importante de todas, da Volta à França, e não é que vamos fazer uma antevisão da Volta à França com 7 ou 8 meses de antecedência, mas pelo menos dar um olho, ver quem é que se pode ajustar melhor, perceber as principais etapas e começar, obviamente, a olhar para aquilo que poderá ser a corrida francesa. Comecemos então pelo básico e por aquilo que se passou, que é o percurso, quais são as etapas que para ti são fundamentais e qual é que é o tipo de etapas que mais existe nesta Volta à França. Bem, antes de mais, acho que é um percurso que não deixa de ser exigente e traz aqui, como já tínhamos falado antes, várias subidas míticas, ou chegadas míticas em alto, onde tecnicamente o líder do ciclismo masculino, Tadej Pogačar, se calhar não foi o mais feliz nessas mesmas chegadas nos mais recentes. Tem-se dito que é o Tour dos fantasmas de Pogačar. Exatamente. Eu acho muita graça, depois do domínio, eu até acredito que isto sejam coisas que estejam definidas há mais tempo e que dificilmente têm reação. Mas, ou seja, provavelmente os 3 piores dias de Pogačar em cima de uma bicicleta foi no Col de la Loze, no Mont Ventoux e no... falta o Granon. Também não puseram. Também já era demasiado descarado, não é? Se pusessem o Granon também. E no Otakam, e estão as 3 incluídas, ou seja, ele foi dropado 4 vezes, se eu não estou em erro. Sim, 4 vezes pelo Vingegaard, 3 das corridas estão aqui. E isso não deixa de ser interessante. A meu ver, eu acho que se tudo correr bem, se não existirem lesões, quedas nas provas que antecedem a preparação para o Tour, este Tour vai-se decidir tecnicamente na última semana. Não querendo entrar em muitos detalhes do que é que vai ser o Tour, para mim o grande foco está na terceira semana. Isto porquê? Porque tu tens 3 dias muito duros, de chegadas em alto, e 2 deles são acima dos 2.000 metros. Estou a falar na etapa 16, que é a etapa do Mont Ventoux, embora não se saiba como é que se lá vai chegar ainda, porque ainda não é conhecida todo o percurso até à chegada do Mont Ventoux. Sabemos que o Mont Ventoux não deixa de ter 15 km, 0,7% a 8,8% e termina acima dos 2.300 metros. Portanto, e tem uma dimensão épica, tem aquela questão de ser completamente exposto e muitas vezes estar vento. O Ventoux, eu não me lembro mais etapas no Ventoux, aquilo corre sempre bem. É sempre muito característico. Exato. Era isso que eu queria dizer, e lá está, é daquelas etapas que não dá para esconder. Ou estás bem ou perdes muito tempo. E não apenas a do Mont Ventoux, logo 2 dias a seguir temos a etapa 19, que é a etapa de La Plagne, que é uma etapa que, se formos a ver por distância, só tem 130 km, mas que tem subidas duríssimas, e eu vou focar aqui na Col du Pré, que são 12,6 km a 7,7%, e basicamente depois tem mais outras subidas, e a última subida é a La Plagne, que são 19,1 km a 7,2%. E mais uma vez, à semelhança do que eles tentaram o ano passado, põem estas etapas muito duras com 130 km de distância. Ou seja, é desde que arrancas até chegares, é sempre a fundo, é sempre no sobe e desce, são etapas que têm tudo para ser uma... Ou seja, dá aqui a sensação que não são etapas muito que possa vingar aqui a fuga. O Tour quer espetáculo, quer ver os líderes a tentarem chegar em primeiro lugar, os líderes neste caso da GC, a chegar e a cortar a meta, e basicamente a etapa 19 é a última etapa dura. Depois tens o contrarrelógio e a chegada a Paris, portanto... Nem o contrarrelógio é antes, desculpa, é na etapa 13, e é outro dos momentos particulares desta Volta à França. A etapa 20 é uma etapa de média montanha, de fuga tradicional. É aquele tipo de etapa que, se a coisa estiver próxima... Certo, eles podem, mas não vão é... arrancar ao quilómetro. Mas o tradicional na etapa 20 é ser uma etapa de super montanha, até nas outras grandes voltas, e aqui não é o... O que eu queria dizer é que a etapa 19 vai definir, na minha ótica, o vencedor da Volta à França. Quem sair da amarela da etapa 19 dificilmente não sairá.
Eu queria destacar aqui mais duas particularidades deste percurso. A primeira delas é, nós temos a primeira etapa de montanha, ou a primeira etapa, se quisermos mesmo, de GC, a etapa 11, a etapa 12, ou 10, ou seja, muito mais para a frente do que aquilo que tem vindo a ser habitual recentemente. Não quer dizer que não haja dias acidentados na primeira semana, mas montanha só temos ao dia 10. Também a particularidade de o dia de descanso vai ser só depois do 10º dia, o que não é habitual. Porquê? Porque a primeira segunda-feira, onde seria o dia de descanso, é o dia da Bastilha, em França, vai ser feriado, então eles não podiam parar nesse dia, e vai ser esse o dia da primeira grande etapa de montanha, e depois o regresso da cronoescalada ao Tour, que eu já não me relembro de acontecer, pelo menos nos anos próximos, com a subida a Perragude, onde Pogačar já bateu o Vingegaard, e é um contrarrelógio, se eu não estou em erro, de 11 km, sendo que 8 são em subida, ou seja, é praticamente... É uma cronoescalada, nem sequer dá para mudar de bicicleta. Devem ir de estrada desde o início. Não sei. Achas que fazem os 3 km? Não sei se não vou estudar. 15 segundos? Perdes 15 segundos na alteração, ganhas 15 segundos em 3 km. Não sei, mas acho que é uma coisa que vai deixar as equipas a pensar na estratégia. Eu acho que dificilmente... Também, isto é uma discussão bem com mas eu diria que para 3 km, mais o stress que isso traz aos ciclistas, e eu duvido, acho que vão todos de bicicleta de estrada normal. Eu acho que aquilo que eles devem ter percebido, neste caso os organizadores do Tour, foi que tu colocares etapas logo de GC ao segundo ou terceiro dia, ou até mesmo ao primeiro, estás logo a retirar muita concorrência do que vai ser, neste caso, a luta. Não, e com o Pogačar corres o risco de ele ganhar logo. Exato, de ficar logo. Esse é o segundo ponto, ou mesmo que não seja apenas o Pogačar, fica uma luta a 3. Depois tens muitos outros líderes que o primeiro dia aquilo corre super mal. Estou-me a recordar de Arensman, estou-me a recordar do segundo dia, talvez. Carapaz o Carapaz também já teve, o Romain Bardet também já teve um mau dia logo na primeira semana, embora tenha... Foi na volta à Itália, mas sim. Foi na volta à Itália, mas funciona. Ou seja, os primeiros dias serem logo tipo, a matar pode também trazer aqui um bocadinho o fator surpresa. E eu acho que trazes mais uma coisa com este tipo de percurso. Ou seja, tu tens, para começar, em relação ao ano passado e mesmo em relação a 2 anos, tens um percurso com muito mais para Pacharres, ou seja, para estrelas como Van der Poel ou Van Aert brilharem. É um chamariz para isso. Exatamente. E depois tens essa oportunidade que é, Pogačar é grande, e Vingegaard também, e estarão de amarela em algum momento. E na primeira semana tu abres espaço com o contrarrelógio ao quarto ou ao quinto dia com as etapas para Pacharres, de quando chegares à altura da 10ª etapa dos grandes lutarem, já teres tido Van der Poel, Van Aert, se calhar Remco, porque é muito cedo o contrarrelógio, todos de amarela, e isso para uma corrida como o Tour acaba por ser muito prestigiante, e é o interessante, e nós queremos ver os melhores de amarelo. E tu, se tivesse aqui um Van der Poel na Fórmula que estava em 21, é possível ele chegar, por exemplo, à etapa 10 da amarela ou perto da amarela. Não sei se vai gastar isso tudo. Mas eu também, mas tinha que vir na forma em que veio. Mas é verdade, tens, por exemplo, a chegada a Boulogne-sur-Mer e ao Muro de Bretagne, são aquelas clássicas para o Alaphilippe dos tempos áureos, não é? Exatamente. Até com o risco de ganhar o Pogačar mesmo, mas pronto, isso é outra questão. Essa era a questão que eu ia contar, que é, para o Vingegaard se calhar não se aplica tanto, mas o Pogačar, se quiser, vai a esta. Umas bonificações pelo menos. Pronto, lá está, retiro até depois aqui a ideia de o que é que Pogačar, Vingegaard vão andar a fazer até a etapa 10, não é? Estão lá. Manter-se em cima da bicicleta. Pronto, é isso. Que também é importante. Que não deixa de não ser um bocadinho, lá está, tu contas 10 etapas e é mais probabilidade, digamos assim, de acontecerem acidentes e nem sequer se ter colocado aqui. Certo. Acho que nos primeiros 10 dias, os blocos, principalmente das equipas como o AE, a Visma, vão ter de andar muito bem e concentrados para proteger os líderes. Tens mais um fator que até era uma razão que a organização muitas vezes usava para puxar para trás, para antecipar as etapas de montanha, que é, há muita gente da GC que sai, o pelotão fica menos perigoso, menos nervoso. Tu vais chegar à 11ª etapa, lá está, como estávamos a dizer, com os Pacharres ainda misturados na GC, com quase toda a gente que tem ambições de fazer um top 10 ainda ter ambições de fazer top 10, e tu vais ter um pelotão mais nervoso durante mais tempo. Mas sim, eu acho que é... chegas à terceira semana e os Pacharres foram-se embora, os sprinters se calhar também já não abandonaram porque ainda querem chegar a Paris, mas também... Não sei, tenho de ver como é que vai correr. É isso, eu acho que é giro ir esbaralhando e voltar a dar. E acho que este é claramente um percurso diferente do percurso das últimas duas épocas. Sim. E ainda tens mais um fator que pode dar mais uma vez a indicar um bocadinho que é um Tour a tentar que o Pogačar não seja tão dominador. E atenção, isto não é uma crítica, é perfeitamente legítimo que se tente, ou que pelo menos não se dê as ferramentas todas a Pogačar para que lhe seja o mais fácil possível, que é o facto de não ser incluído este ano nem Sterrato, nem Pavé, que são áreas onde o Pogačar tem muita vantagem em relação a Vingegaard, pelo menos então, teoricamente. Então fazer isto para o Vingegaard?
Não, não estou a dizer que estão a fazer para o vingar. Estou a dizer, não acho que estão a fazer nada sequer. Eu comecei por dizer que são teorias da conspiração e que acho que antes do Pogačar apresentar o que tinha apresentado em 24, já metade deste perfil estava definido. Mas acho que favorece não haver esse tipo de etapas, onde é mais provável o Pogačar ganhar tempo a vingar do que o contrário. E acho que é o desejo de qualquer adepto do ciclismo atualmente que o Pogačar não ganhe por 10 minutos o próximo turno, não é? Ou da maior parte dos adeptos. Eu prefiro que ganhe o Pogačar que ganhe o vingar, mas se puder ganhar por um segundo, eu fico mais contente, exatamente. Branco, já falámos aqui um bocadinho do que é que salta à vista, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa, mas eu sobretudo... Então acrescenta. E eu depois já acabo a pergunta. Então acrescenta. Não, é só porque me parece que há esta coisa do regresso a um percurso mais clássico, acho eu, já falámos, início com menos altimetria, mas acho que vai ser muito interessante, apesar de tudo, a primeira semana, e acho que o contrarrelógio estar ao quinto dia, são 33 km. É puxado. É interessante, ao mesmo tempo acho que não há assim tanto contrarrelógio no Tour e isso não favorece Remco Evenepoel e favorece os trepadores. Mas há estes 33 km, depois os outros não contam. O outro contrarrelógio que é uma cronoescalada, não é para contrarrelogistas, não é? Exatamente. Mas acho que, de facto, a segunda semana tem 3 dias loucos. Que é Otakam, o Périgueux de cronoescalada e o Super Bagnér, que é uma subida de loucos. Que é uma subida muito clássica que se fez... Já não se fazia há uma série de... Sim, não se fazia há uma série de anos por questões logísticas. Ok, isso por acaso. Aquilo não era possível. Sei que houve um saudosismo à volta do regresso dessa teve que se fazer uma ponte, uma coisa qualquer mecânica, não sei bem agora ao certo, mas teve de se mudar a coisa do ponto de vista logístico para poder receber a volta à França de novo. Nos anos 80 foi uma subida muito conhecida nas lutas entre Fignon e o Le Mans, sim. E algumas dessas etapas estão no YouTube e é fixe de recuperar. É uma subida mesmo muito dura. E depois acho que é inevitável voltarmos a falar do Col de la Loze, porque é uma subida de loucos. Não é pelo mesmo lado. E é isso que eu ia dizer. O Pogačar partiu. É só referir essa diferença. É dura mesmo. Não, é muito duro. São 3 km a 6,5. Eles façam aquilo como fizerem, aquilo fácil nunca é. 2.300 metros, é uma loucura. Mas é isso, era só para dar o detalhe que de facto é na outra vertente que sobem. Continua a ser duríssimo, mas acho que é uma subida. A subida do ano passado tem aqueles últimos 8 km em que a inclinação claramente dá um salto para perto dos 9% e depois os últimos 2 que são muito duros. E esta subida é uma subida mais constante. É isso. É um tipo de subida diferente. É, porque a outra vertente do La Loze tem esse problema que é quase um sobe e desce, não é? E isso obriga-te a mudanças de ritmo constantes, é muito difícil. Aqui é mais constante, mas não é fácil. Não. E o final continua a ter... o último quilómetro e meio acho que é o mesmo, ou perto disso. Pronto, é para cima de... Acho que é 14% a certa altura já perto do final, e acho que tem uma característica que é no final, o último quilómetro e mais os últimos 2 quilómetros é em ciclovia. Portanto, eu acho que é uma... Não sei se é ciclovia, mas é uma estrada... Pronto. Que costuma dar boas imagens. Eu acho que se o Tour não tiver resolvido aqui, eu acho que a cabeça do Pogačar vai... para sítios sítios muito interessantes neste dia. Foi o pior dia de Pogačar, não é? Foi o dia em que Soler teve que esperar por Pogačar, que é logo um conceito esquisito. Nunca antes visto. Nunca, e provavelmente também não voltaremos a ver, só se ele tiver uma avaria mecânica. Claro. Estar à espera nesse sentido. Achava que ia dizer que o Soler nunca mais iria ajudar o Pogačar e acho que depois disso já o fez. Não. Não. Está farto de fazer. Pois está. É a única, aliás, é o ciclista para o qual Soler trabalha. Eu também não sei porque falei bem do Soler, desculpa. O Soler é sempre um ser simpático. Nós já vamos aprofundar aqui um bocadinho o duelo que vai marcar esta volta à França, como marcou as últimas voltas à França. Mas eu queria... Ou seja, estou olhando para este percurso, quem é que são os ciclistas dos outros, chamemos-lhe assim, e num primeiro bloco Remco e Roglic, e num segundo bloco depois, aí já mais aberto, dos ciclistas que tu achas que podem encaixar bem neste percurso de 25. Bem, fugindo um bocadinho à tua pergunta... Também não estou aqui a fazer nada, respondes ao que tu quiseres. É isso. Não leves a mal, mas a vida às vezes tem estas questões. É só porque, pronto, Roglic tem até com alguma ironia vindo dizer que eu vou às corridas em que Pogačar não vai. Sim. É a melhor forma de lhe ganhar. E, portanto, vamos ver. Eu acho que ele está numa fase da vida em que é assim, eu já estou com alguma idade. E, portanto, eu sei que se for ao giro ou à volta, eu sou provavelmente
o maior candidato a ganhar. E eu acho que ele pode apostar forte numa das outras grandes voltas. Eu acho que ele já faz isso há 2 anos. Sim, mas ele não vai deixar... Ele vai para a Red Bull com o objetivo Tour. E eu acho que ele faz o Tour. Eu acho que ele vai fazer o Tour. Não, eu não estou a dizer que ele não vai fazer o Tour. Okay. Eu acho é que ele pode ir com uma perspectiva um bocado diferente. Pode ir sabendo que não vai ganhar, pode ir numa ótica do ver se não cai desta vez e ganha uma etapa. Pronto, só porque me parece que ele vai apostar forte e se calhar vai ser no giro. Pode ter azar se o Vingegaard lá for parar, mas isso depois são outras questões. Exatamente. Como dizia há pouco, eu acho que há pouco contra-relógio, são 33 km em Cannes, ao 5º dia, e depois uma cronoescalada de 11. Eu acho que isso favorece os trepadores, favorece, se quiseres, Carapaz, Landa, Mas, esses corredores que não são bem outsiders, porque já não há outsiders. Sim, não há outsider no sentido de poder vencer, é a segunda linha da luta pelo... Mas eu acho que corredores que se deem mal no contra-relógio saem algo favorecidos, e há muita montanha e muita altitude. Voltando então ao prato principal, que é o duelo. Nós já falámos aqui um bocadinho de como é que este percurso pode ter sido montado contra Pogačar, entre aspas, obviamente, mas a verdade é que dá a sensação, primeiro, que Pogačar é perto de imbatível em qualquer percurso, e em segundo lugar, de que tens muitas subidas explosivas, tens subidas de 10 km a 8%, que é o território de Pogačar, sobretudo nos Pirineus. Dando e baralhando, qual dos dois é que tu achas que ficou mais contente a ver este percurso? Acho que, sem dúvida, para aquilo que vai ser a decisão da geral foi Vingegaard, até porque Vingegaard, sempre foi o seu objetivo de época. Pogačar acaba por ter mais objetivos para além da Volta à França, e o que eu acho que possa acontecer aqui é que Vingegaard, na minha ótica, é um corredor muito mais moderado e racional do que Tadej Pogačar, e Tadej Pogačar pode sentir que nesta primeira semana, segunda semana, quando forem aquelas etapas de média montanha, pode querer ganhar, e pode querer ganhar etapas, e isso provoca cansaço. Porque já o vimos em 2023 desgastar-se nas primeiras semanas e depois Vingegaard atacá-lo. Sim, percebo o que estás a dizer, ou semana. seja, ele chegar à 10ª etapa com 20 segundos de avanço sobre o Vingegaard e já ganhou duas etapas, mas com um nível de desgaste muito superior ao do dinamarquês. É nesse sentido, sim. Tenho receio que o Pogačar não se gira de forma adequada, e também não era uma estreia, não é? Nesse sentido. Branco, e para ti o que eu queria perguntar era mais assim, nós há um ano, se tivéssemos, não estávamos aqui, estávamos noutras plataformas, mas já falávamos sobre ciclismo, nós dizíamos que pouco interessava o percurso do Tour, porque Vingegaard era o melhor voltista, e assim houvesse montanha, ele ia ganhar a Pogačar. Não interessava muito analisar. Hoje em dia há uma tendência nos mídia para fazer o raciocínio oposto. Ou seja, pouco interessa o que é que metem aqui, se é muita montanha toda seguida, etc. Porque Pogačar vai ser dominador, porque Pogačar é dominador. A minha opinião, eu tenho a ideia de que Vingegaard está mais perto, com uma preparação perfeita de Pogačar, do que aquilo que vimos no Tour, porque as voltas que se der, Vingegaard não teve a preparação perfeita, nem de perto nem de longe, para o Tour. O que eu te queria perguntar no fim disto é, tu tens um super favorito à cabeça para o Tour, como parece ser a ideia geral, ou achas que este duelo ainda está bem vivo? É assim, é isso. Eu acho que eu preciso de ver um Vingegaard a chegar ao Tour nas condições ideais, para perceber. Acho que é de facto o único e isso viu-se o ano passado, que almeja estar perto, e antes disso esteve acima, portanto, claro que tem essa propriedade. Agora, o Pogačar deste ano é uma coisa muito assustadora. Mas a resposta é sim. Eu acho que ainda que Vingegaard não estava no seu máximo, e tu sabes que se Vingegaard estiver no seu máximo... Enquanto houver dúvidas, o duelo está vivo, não é? Nós próprios duvidámos que o Remco podia fazer alguma coisa nos Mundiais, visto que nos Jogos Olímpicos esteve tão bem, no Tour não esteve assim tão mal, pensámos que poderá... Eu não me incluo nesse nós. Eu acho que eu ponderei. E acho que sim, mas muita gente sim, porque eu acho que Vingegaard nunca te falhou no seu pico de forma, certo. Nunca te falhou no Tour, porque é a única prova que ele tem. Sim, mas já Pogačar há uma variação no nível de Pogačar. Eu acho que Pogačar vai ter uma época super exigente, vai andar com a camisola do arco-íris, vai ter o peso, acho que muito mais do que em 2024, porque não havia toda essa expectativa, visto que ele vinha de um ano menos bom por não ter ganho o Tour.
2025 vai ser um ano de muito peso em cima dos ombros de Pogačar e as primeiras corridas, as primeiras clássicas, os primeiros monumentos vão logo meio que definir qual é que vai ser, digamos que a confiança dos esloveno. E eu acho que ele vai voltar a Flandres em 25, mas não tenho garantias, mas é a ideia. Mas há uma questão para mim central nesta conversa, que é o que é que Vingegaard vai fazer. Entras na conversa de que ele pode fazer o giro? Não é pode, tudo indica que ele vai fazer o giro. Todos os rumores dão que ele vai fazer o giro. Certo, mas sabemos que na Visma nem sempre é fácil saber o que é que se passa lá dentro. Não, ele pode olhar para o Pogačar deste ano e pensar, se o Pogačar não for, se eu puder ir para lá meio passear, como o Pogačar for, isto é uma ótima preparação para o Tour. Eu acho que isso é errado. Achas? Eu acho que ele devia apresentar-se no Tour com a preparação ideal para aquele ser o objetivo da época. Ele achar que consegue fazer o que fez Pogačar só porque Pogačar também fez aquilo, eu acho que é perigoso. É um mau princípio no geral. É perigoso porque o Pogačar, o nível que apresenta este ano é uma coisa de loucos. E portanto, o que eu acho que ele devia fazer era fazer o seu Gran Caminho, fazer essas corridas de preparação, chegar ao Tour, apresentar-se ao melhor nível e tentar vencer. E este percurso, com um super Vingegaard, é possível, acho eu, ganhar a Pogačar. Há território Há terreno para isso. Agora, ao mesmo tempo, ele ir ao giro, para mim, é uma espécie de assunção da derrota. É a mesma conversa que tivemos a fazer com o Pogačar o ano passado. Exato. É exatamente a mesma conversa. Exato. É o contrário. É do género. Eu vou, mas é ao giro ganhar uma grande volta e depois logo no Tour vou perder. E depois logo se vê no Tour o que é que acontece. Falamos com o Roglic também exatamente o mesmo caso. Sim, mas eu acho, é diferente. Mas eu acho que Vingegaard não está nesse ponto. Eu acho que Vingegaard, na cabeça dele, acredita que a 100% não está longe de Pogačar. Eu acredito certo. Até porque ele é o único homem que já deu cabo de Pogačar, não é? Ele não ganhou só, ele arrasou. Mas que até chegar ao Tour, tipo, já repara que já passaram 3 monumentos, uma primavera de clássicas super importante e Pogačar já esteve lá em todos esses momentos. E Vingegaard não tem essa exigência. Mas isso interessa para a discussão do melhor ciclista, não interessa para a discussão de quem é que vai ganhar o Tour. Não tem, mas se tiver 21 dias do giro, não sei se vai melhor. Pois. Percebes? Eu acho que é um erro. Mas pronto. Eles lá sabem. Eles lá sabem, não é? Eles é que correm, não sou eu. E até porque ele ainda não ganhou a Volta, não é? Se forem os dois também pode ser algo inédito, não é? Se forem os dois. Eu acho que o Pogačar era rei. Vais ao giro para fugir de mim? Então eu vou também. Isso não me parece de loucos. Era lindo. Não me parece descabido que é aquela coisa do pá, eu tenho tempo para ganhar a Volta. Exato. Vais lá, então eu também vou. Já que estás a fugir, eu também vou. Era lindo. Só que acho que depois, se quiseres compatibilizar com a Liège e com a Flandres, já não é ideal. Mas o Pogačar ele é maluco o suficiente para se calhar tentar. E ele já deu a entender nas últimas entrevistas que um ano vai tentar as 3 grandes voltas, mas que não é já em 2025. Mas o Mauro Vegni disse em entrevista recentemente que não excluía, não estava completamente de parte os dois estarem presentes. O que é que isto quer dizer? Está a fazer coisas no Excel. Quer dizer é que o Vingegaard já está. Exato. E que pode estar a tentar convencer o Pogačar. Para fechar este assunto aqui, só 2 pequenas perguntas. A segunda delas será a pedir-vos apostas para vocês se queimarem sobre o pódio do Tour do ano que vem. E a primeira é, devemos esperar João Almeida no Tour do ano que vem e como é que o português olhará para este percurso? Pois... não é uma pergunta fácil. Não temos muitos dados também nesse sentido. Imagina, na minha ótica eu acho que ele deveria ir ao giro, tentar ser líder mais uma vez. Isso é da ótica dele, não é da ótica se calhar... Na ótica da equipa, eu acho que sem dúvida ele deveria ir ao Tour e depois se calhar fazer a Vuelta, novamente a imagem do que ele fez este ano. Para começar... Ao que tudo indica, Ayuso estará no giro, o que dificultará logo a presença de João Almeida. E de Pogačar, nesse sentido também. mas se o Pogačar disser que quer ir, olha, o Ayuso que se arrume, né? Isso já sabe como é que é. Mas tu ias comentar também este assunto, Breno? Sim, eu acho que o João vai fazer o Tour, não há grandes dúvidas, não tenho grandes dúvidas sobre isso. É um corredor que precisa de estar no Tour. Correu bem, o Pogačar que vai querer lá, e se o Pogačar... E olha para este percurso e gosta. E gosta, porque está tudo muito concentrado numa fase final e ele tem tempo para ir construindo a forma. Acho que é perfeito. Ao gosto dele. Na verdade, se o Pogačar não quiser fazer o Tour... Então o teu terceiro lugar do pódio é João, ou não? Não. Então? Mas
em relação à dinâmica giro ou volta, ou seja, presumindo que o João faz duas grandes voltas, é isso, não sabemos. É preciso perceber as vontades de Pogačar. Não sei porque dá-me a sensação que isto correu bem e o João vai não se importar muito de ter o Tour como a primeira grande volta, pico de forma para aquela altura, apoiar Pogačar, se consolidar-se como mais um bom resultado da GC no Tour e depois, quando está a volta, logo se vê. Não disseste o teu pódio. O meu pódio? Ele estava ali A dar voltas. O meu pódio é Pogačar em primeiro, Jonas Vingegaard e terceiro, provavelmente Remco Evenepoel. Ou seja, a repetição do que aconteceu em 24. Bom. Eu também vou dizer o mesmo, é tão irritante. Mas pronto, sim, então mas eu tu também, digo... esta distância, queres que a gente diga o quê? Nada. Eu só vos quero chatear. Eu não é mais nada. Lennart Van Entveld. Certo. não temos números. Este ano o João vai ao pódio. Fica Pogačar, Vingegaard e João Almeida. Tá bem. Queria só aqui, antes de passarmos ao nosso quiz, nós hoje vamos ter um pequeno jogo em homenagem aos ciclistas que se retiram esta época. Estávamos aqui a fazer um compasso de espera, até por causa da situação do Rui Costa, não sabíamos exatamente o que é que ia acontecer, mas aproveitamos também para anunciar que o ex-campeão mundial e atual campeão nacional, o Rui Costa, assinou por mais um ano com a EF Education First e por isso continuará não só no ciclismo, como ao mais alto nível no ciclismo internacional e no World Tour. Vamos então a este pequeno quiz com os principais ciclistas que se retiram no ano de 2024. O primeiro grande nome, Liliane Calmejane. Puxa isso para trás. Tu consegues ver? Sim. Ok, isto foi um bocadinho de behind the scenes. Liliane Calmejane ganhou uma etapa no Tour. Sim. Passava o ano de 2017. Qual é que é a particularidade desta etapa? Algum de vocês se lembra? Fuga... Certo, mas há uma particularidade mais... 2017? Certo. Ok, ou se lembrava ou não se lembrava? Não me lembro. Ele teve um problema mecânico quando já seguia sozinho e teve câimbras e foi todo um filme e que se ele ia ganhar, porque ele trazia um avanço que a etapa estava ganha, basicamente, e depois ele quase que andou a tentar perder a etapa. Tenho uma ideia disso. O segundo é um ciclista alemão com uma barba bastante pomposa, Simon Geschke. A pergunta é em quantas grandes voltas participou e aqui vai ser à vez. Bom, posso já dizer que foram muitas. 13. São mais. Diz o teu número então. 18. São 20 as grandes voltas do alemão. 4 giros, 4 voltas e 12 tours. Se a pergunta fosse só tours, tinhas acertado. Agora, dinamarquês, Michael Morkov, principalmente conhecido pelos seus lead-outs e com Cavendish, mas também com outros sprinters na Quick-Step. Inclusivamente, Cavendish, quando chegou à Quick-Step, em relação à luta dele com o Jacobsen, em relação à Volta à França, ele disse: se me derem Morkov, eu também ganho como o Jacobsen anda a ganhar. E então não houve muitas vitórias. Mais de metade das vitórias de Michael Morkov foram nos nacionais dinamarqueses. Quantas vezes ele foi campeão nacional dinamarquês? Agora começas tu. Exato. 5. Isto foi bem autoritário. Val. 9. Foi campeão 3 vezes. Apenas. 13, 18 e 19. Ele só tem 5 vitórias na carreira. A outra foi uma em 2015 na Volta à Dinamarca e uma na Vuelta em 2013. Eu sinceramente já não me lembro como é que foi este cenário. Outro ciclista muito querido do pelotão, Rigoberto Urán, também se despede este ano do ciclismo. E, para além de ser altamente carismático e um ídolo completo na Colômbia, ele chegou a entusiasmar quando era jovem, com vários pódios em grandes voltas. Quantos foram? 2 no Giro e 1 no Tour. Está certo? Sei que ele fez no Tour. 2 no Giro e no Tour. Queres ir aos anos? O Tour foi mais... Já estou a puxar por ti! O Tour foi com o Geraint Thomas. Não. 2017. Estás a dizer qual? Tour. Sim, estás perto. 2017, acho. 17, exatamente. Ganha Chris Froome. Um dos piores tours de que eu me lembro, diga-se. Foi o Froome ganhou ali um bocadinho de tempo e depois... Cannondale. Andámos sempre naquilo. Já era a estrutura da EF, mas como Cannondale ainda. Outro ciclista que se retira passou pela Sky e foi se calhar a primeira grande contratação
da Sky quando entrou muito dinheiro, Edval Bossanaga. É um dos ciclistas no ativo com mais vitórias. É um número impressionante, 81 vitórias. Eu tenho uma pergunta curiosa que é quantas foram em solo norueguês? Foram muitas. Ele deve ter sido. Ele deve ter sido campeão. Agora é o Bal primeiro. Mas posso já dizer que são muitas. Ele tem 80. E uma. Que é muita vitória para um ciclista que não é um sprinter puro, nunca foi. Vão ter 50. Branco. Não podes abanar. Exato, abanei um bocadinho, não foi, desculpa. Eu acho que isso é muito. Pois é, agora também percebi. Eu acho que ele deve ter sido campeão para aí umas 7 ou 8 vezes. Sim, foi. Eu já não lembro bem quantas foram. E deve ter ganho para aí umas 15 etapas no Arctic Race of Norway. Portanto, isso dá 23, vá. Ok, foram 29 etapas a só norueguês. É muita vitória na Noruega, até porque não há assim tantas corridas lá, não é? Sim. O próximo é um nome que quem chegou mais recentemente ao ciclismo já pode levar para o trabalho de gregário, mas que quando apareceu era uma das grandes promessas internacionais e sobretudo neerlandesas para as grandes voltas. O nome é Robert Gesink e eu queria vos perguntar qual é que foi o resultado na estreia numa grande volta do neerlandês. Resultado de classificação geral? Certo. Mas ele estreou-se em grandes voltas para aí em 91. Foi em 2008, posso dizer isso. E foi na Vuelta? Foi. Tu não tens isso no arquivo, vais ter que dizer só um número. Tens? Acho que não. Não. Mas queria perceber se era top 10 ou não, eu acho que não foi. Bom. 15º. Sim, por aí. Branco. Top 20, sim, da 18º. Sétimo. Ai, não! Na estreia em grandes voltas, o que mostra o porquê de haver tanto entusiasmo. Para complementar, ele fez depois 5 top 10 ao longo da carreira, ou seja, acabou por ficar um pouco aquém em relação a quem entra daquela forma, e o último deles foi um 6º no Tour, já em 2015. Ou seja, que ele na primeira... Não... Já há 9 anos que ele não estava, e porque ele, desde que a estrutura da Visma ganhou outra dimensão, ele acabou por se tornar um gregário de luxo. Por falar em gregários de luxo, o próximo nome é Luke Rowe, que é um capitão da estrada da Sky, dos tempos áureos da Sky, e eu queria vos perguntar, enquanto companheiro de equipa, quantas vitórias no Tour ele teve? Vitórias à classificação geral, naturalmente. Então, começo eu? É como vocês quiserem. Val, diz um número. Deixa começar o bloco, já estamos mesmo a acabar. Tempo. 7. Foram... Ou 6. Tem que 6, eu digo 6. Foram 5. Ele vence 15, 16 e 17 com Froome, depois vence 18 com Geraint Thomas e 19 com Bernal. Eu achei que ele tinha o Wiggins. Não tem, já não tem. Ele já não vem tão de trás. Ele ainda estava naquela fase mais só classicómano. Os próximos 3 nomes são 3 nomes de culto. O primeiro deles, Thomas de Ghent. Eu achei, quando andei à procura para preparar este quiz, achei uma peculiaridade muito interessante, que é, ele tem 17 vitórias. Quantas é que vocês acham que foram no World Tour? Todas. Não. Das 3 primeiras vitórias, 2 não foram no World Tour. As últimas 14, que é desde 2011, foram todas no World Tour. Tanto que ele tem aquela questão que ganhou em quase todas as voltas de uma semana, venceu em todas as voltas de 3 semanas, e é um ciclista de culto que nos vai abandonar, mas que é um tipo de personagem que faz falta. Vitórias nestas grandes voltas, um pódio... Sim, um pódio mais aleatório. Mas também ganhou o Esdal. Pronto, exato. O nome a seguir, Domenico Posavivo, o pequeno trepador italiano. A pergunta é fácil, é direta. Quantos top 10 no giro? Bau. 5. Branco. Este tem mais. Vou dizer 7. A verdade e a virtude está no meio. Tem 6. E o grande retirado, nós ainda vamos falar mais dele, hoje já não temos tempo para prestar a homenagem a Cavendish que ele merece. Ele terminou oficialmente a carreira num critério em Singapura agora, mas no fundo foi à volta à França, a sua última corrida a sério, onde conseguiu o grande objetivo de vencer a 35ª e de se isolar como o maior vencedor de sempre em etapas de volta à França. Ganhar foi praticamente tudo o que Cavendish fez. Quantas vezes levantou os braços o britânico? Eu vi essa estatística há pouco tempo. Também, como disse há pouco, posso dizer, foram muitas. Já não me vou lembrar. Mandei só 80. Para cima de 80. 130. Branco. Mas acho que são mais.
Diz o número. Temos que fechar. 149. 165. Ai. Foram Esse muitas. não é E queria, por acaso. para fechar mesmo, em que ano venceu a primeira no Tour? 2007? Por acaso não sei se não é. Eu vou dizer 2004. Não, 2005. 2008. Venceu logo 5. Ou seja, entrou pela porta grande. Assim nos despedimos de mais um episódio do Videocast Falso Plano. Agradecer a todos vocês que estiveram desse lado. Dar-vos nota para nos seguirem no Twitter e em falsoplano.pt. E vemo-nos daqui a 15 dias. Até lá, um abraço.